Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mike, sou farmacêutico e hoje eu quero conversar com você, farmacêutico ou balconista iniciante, que está começando agora no ambiente de farmácia, mas sente muito medo, muita insegurança na hora de fazer um atendimento do seu cliente. Então calma, que eu vou te dar um passo a passo de como melhorar esse seu atendimento. Vamos para o vídeo. Pessoal, esse medo inicial, ele é completamente normal. Por quê? Porque você não tem experiência no balcão da farmácia. Então você se sente inseguro, você se sente com medo na hora de fazer o seu atendimento. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é, lembre-se, você não sabe de tudo. Você não precisa ter medo de pedir ajuda na hora de fazer uma indicação, na hora de fazer um atendimento. Se você não está conseguindo, peça ajuda para uma pessoa experiente. Ah, Mike, mas sou farmacêutico, eu vou ficar pedindo ajuda para os outros? Sim, pessoal, porque tem muitos balconistas que também têm muita experiência. Então não é porque você é farmacêutico que você não precisa pedir ajuda de outra pessoa. Mas agora, vamos para como fazer o atendimento. Na hora de fazer o atendimento ao cliente, lembre-se, o cliente sempre tem prioridade. Ou seja, quando ele pisa o pé na farmácia, você já tem que notar a presença dele e já se colocar totalmente à disposição. Uma coisa que eu vejo muito é, o cliente chega na farmácia, está ali querendo um atendimento ou querendo uma ajuda, e as pessoas não se colocam à disposição. Está ali mexendo no computador, está guardando mercadoria, e fica fazendo outras coisas, enquanto o cliente fica ali, rodando pela farmácia, tentando achar o produto que ele está procurando. Então lembre-se, dê prioridade ao seu cliente. Segundo passo, faça uma abordagem de qualidade, ou seja, cumprimenta esse cliente, chame ele pelo nome, dá um bom dia com um sorriso, com disposição, mostre para ele que você realmente está ali para ajudar ele. Isso vai passar uma confiança muito grande para esse cliente. Segunda coisa, faça uma anamnese desse paciente, pessoal. Isso é muito importante. Não seja um balconista de luxo. O que é um balconista de luxo? É aquele cara que está ali só para entregar a medicação. Então, por exemplo, o cliente chega na farmácia e te pede um xarope. Não saia correndo, pega o primeiro xarope que está na frente e entrega para o paciente. Você deve fazer perguntas assertivas para o seu paciente, porque dessa forma você vai conseguir identificar qual que é o melhor medicamento para tratar aquele paciente. Então você pode perguntar, esse xarope é para você mesmo ou é para outra pessoa? Se for para outra pessoa, pergunte se é para um adulto ou se é para uma criança. Além disso, pessoal, pergunte se ele já tomou alguma medicação, né? Que isso é muito importante. Às vezes o cliente vem pedindo um xarope, mas já está fazendo a utilização de outro xarope em casa, só que de forma errada. Então pergunte isso para ele também. Pergunte quais os sintomas que ele está sentindo, se essa tosse que ele tem é uma tosse seca ou com catarro. Pergunte se ele teve febre, se ele teve dor de garganta, se ele está com dor de cabeça. Você percebe que dessa forma você amplia o leque de possibilidades, né? E muitas das vezes você não vai vender só um xarope para esse cliente. Você consegue fazer uma venda agregada. Por quê? Porque você fez uma anamnese de qualidade. Então esses fatores são fundamentais para você saber que tipo de xarope você vai indicar para aquele paciente. Se vai ser um xarope para tosse seca, se ele precisa de um anti-inflamatório para garganta, se ele precisa de um medicamento para dor de cabeça, se aquele medicamento é para adulto ou para criança. E dessa forma você passa confiança para o seu paciente. Por quê? Porque você demonstrou uma preocupação na hora de indicar aquela medicação para ele. Com essa anamnese fica muito mais fácil de você identificar qual medicamento você vai indicar para o seu cliente e abre um leque de possibilidades para as vendas agregadas, né? Porque você pode vender para ele um xarope, você pode vender um medicamento para dor de cabeça, você pode vender um antigripal, você pode vender uma pastilha ou spray para a garganta. Por quê? Porque você identificou a necessidade na hora de fazer uma anamnese. Outra coisa muito importante, pessoal, nunca se esqueça disso. Explique para o seu paciente como que ele vai utilizar aquela medicação. Isso é fundamental. Ah, mas
ele já sabe como utilizar. Não, às vezes ele acha que sabe, mas a forma que ele está tomando aquela medicação é errada. Então explique, ó, esse xarope você vai tomar tantas ml de tanto em tantas horas por tantos dias. Essa pastilha você vai utilizar 1 ou 2 pastilhas de tanto em tantas horas por tantos e tantos dias. Escreva na caixinha, pessoal. Isso é muito importante. Por quê? Porque o cliente esquece. Você explica para ele, mas ele chega em casa, ele já não lembra mais como vai utilizar aquela medicação. Então, nunca se esqueça de explicar para o seu paciente como que ele vai utilizar aquela medicação. Quando o cliente te pedir uma indicação de medicamento, pessoal, nunca cometa esse erro. Qual que é o erro? Indicar produtos que estão na promoção. Não, pessoal, você não deve fazer isso. Ah, Mike, mas por quê? O produto está na promoção, é mais barato, vai ser muito bom para o cliente. Na grande maioria das vezes, o cliente, quando te pede uma indicação de medicamento, ele não se importa com o preço. Então, nessa hora, você pode indicar sim um medicamento com valor um pouco mais agregado, né? Pode fazer a indicação de outros produtos que não estão na promoção, porque a promoção ela serve para atrair o cliente. E o cliente veio na sua farmácia não pela promoção, mas sim pela sua indicação. Então, valorize o seu atendimento. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu nunca utilizo produtos de referência ou genérico. Por quê? Porque o produto de referência ele é muito mais caro e não ajuda a gente na hora do nosso bônus, da nossa meta. E também o produto genérico, muitas pessoas têm aquele certo preconceito, né? Porque é genérico, porque não acha que não funciona e assim por diante. Então, eu gosto muito de usar os produtos similares. Por quê? Porque ele é muito positivo para a nossa meta, né? Ele tem uma caixinha mais bonita, né? Ali tem uma marca registrada na caixinha, então o cliente olha aquele medicamento e se sente confortável para utilizar aquela medicação. Então isso, pessoal, é na hora da indicação. Toda vez que eu vou indicar um medicamento, eu dou a preferência por similares. Por quê? Primeiro que muitas das vezes o paciente não tem uma noção de preço daquele medicamento, é um medicamento de uma marca nova ou de uma marca que ele desconhece, e fica muito mais difícil dele questionar o valor daquele medicamento, né? O valor vai estar nas qualidades que aquele medicamento vai oferecer. Então, por exemplo, ele me pede um xarope e eu vou lá e indico um xarope similar. Ele nunca viu aquele xarope, né? Ele só sabe as qualidades que eu estou falando para ele sobre aquela medicação. E as qualidades, elas sobrepõem o valor do medicamento. Então, na grande maioria das vezes, ele não vai questionar se aquilo está caro, se aquilo está barato, porque ele não tem um parâmetro, né? Ele não conhece aquela medicação, ele não comprou aquela medicação em outro lugar. Então, você percebe que a chance de objeção ela fica muito mais menor. Então, por fim, depois que você fez o seu atendimento de qualidade, atendeu o seu cliente, finalizou a sua venda, escolheu a medicação, é hora de encaminhar esse cliente para o caixa, tá? Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer e acredito que vai ser muito positivo para vocês também é o pós-venda. Pessoal, o pós-venda ele é muito importante, mas muito importante mesmo. Por quê? Porque você vai demonstrar uma preocupação com aquele seu cliente, né? Então, dali uns 2, 3 ou 4 dias, ligue para seu cliente, pergunte se ele melhorou, se identifique, fala, olha, aqui é o Mike, o farmacêutico da farmácia X. Eu estou entrando em contato com o senhor para saber se o senhor melhorou daquela tosse, daquele problema na garganta, né? O cliente, ele se sente muito amigável, ele se sente muito confortável com isso. Ele sente que você realmente se preocupa com ele, né? E ele, com certeza, vai voltar na sua farmácia, porque o seu atendimento foi extremamente de qualidade, tanto no início quanto depois que ele foi lá fazer a sua compra. Então, isso é fundamental, pessoal. E eu acho que essas são as dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar para que mais pessoas recebam essa informação. E se você tem alguma ideia de vídeo ou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou responder cada um de vocês. Até o próximo vídeo.